O senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto. E os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direto ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, é ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando, veja, em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que esteve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles, o projeto deles, ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois é, eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Flávio, com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião. O Valdemar, ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. André, por favor. O senhor falou sobre propostas, o senhor até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa, o que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam a essa pergunta. Porque ninguém está falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer inclusive nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está num processo de recolhimento de assinaturas, outros 2 deputados protocolaram junto, e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil.
das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tenha que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu estou fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu estou avisando, precisa fazer, tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente está te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso. Porque você passa uma PEC como essa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda, a economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui. A gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais, né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas. E benefícios sociais como Bolsa Família, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor citou sobre um projeto de desenvolvimento de empregabilidade. O Bolsa Família ele tem alguns mecanismos de porta de saída, foi incluído agora nesse governo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que para um país ainda jovem como o Brasil e com um país que se pretende ser uma das grandes nações do mundo, a gente ficar discutindo o tempo todo dar mais benefícios para as pessoas significa que a gente perdeu a energia de conquistar, de crescer, de criar. A gente vê essa energia na China, a gente vê essa energia no Vietnã, a gente vê essa energia na Índia, que são nossos concorrentes globais, enquanto aqui, o Lula vai dar um vale gás. O Lula vai dar agora uma energia elétrica. Não, agora eu vou aumentar o Bolsa Família. As discussões viraram isso, tá? O Flávio e o Lula brigando para ver quem vai dar mais Bolsa Família. O senhor é contra, então? Eu sou contra a ideia de que um país como o Brasil tenha que basear isso no seu crescimento econômico e nas suas políticas sociais. A melhor política social não é só o emprego, é o aumento da renda e a capacidade de compra do brasileiro. E aí regiões inteiras do Brasil, que hoje são economicamente inviáveis, eu digo também não vou fazer populismo, vou pro Maranhão. O Maranhão é uma inviabilidade estadual. No Maranhão, as cidades elas se sustentam só com dinheiro vindo dos outros estados. E a maior parte das pessoas, ou grande parte, vive de um misto de benefício do governo, que é aposentadoria, BPC e Bolsa Família, e o sistema político fica lá com o pires na mão pedindo grana. Não dá para viver assim, não dá para pagar essa conta. É por isso que o imposto tá caro pro entregador aqui em São Paulo. Eu vou ter que virar, primeiro eu vou escolher um lado. Eu vou ficar com o lado do pagador de imposto e da pessoa que está rendendo. Depois eu vou criar saída para essas pessoas. E a saída dessas pessoas do Bolsa Família vai desde chegar em cidades que estão desesperadamente vivendo de auxílios, especialmente cidades nas regiões norte e nordeste, e fazer frente de trabalho, até trabalharmos com a reforma de competitividade no Brasil, que determine, assim, que o abrir e fechar um negócio, contratar e demitir uma pessoa numa empresa, que correr o risco, né, do dinheiro hoje que está basicamente rendendo na poupança ou com o título do Tesouro, vá para a atividade produtiva, e aí, com o Estado trabalhando junto, e eu não tenho problema em colocar o Estado atuando junto, você começa a gerar crescimento econômico nesses lugares. E aí você começa a tirar as pessoas desse mundo auxílio. O que eu aprendi rodando no interior do Nordeste é que as pessoas querem trabalhar, especialmente os mais jovens. Quando eu cresci na região Nordeste, visitando cidades menores, é porque, especialmente o homem jovem, fala, eu não quero viver de auxílio. Eu quero ter grana, eu quero comprar um celular novo. Eu não quero ficar preso nesse circuito. E, entretanto, o que o governo federal está oferecendo, que é essa política da migalha, é achar que o cara, não, pega aí, eu te dou um vale gás, pega um pé de meia aí e vai se arrastando. Eu não consigo aceitar isso. Bolsa Família e outras políticas são para pessoas que estão precisando e não têm condição de trabalhar. Dito isso, nós temos que fazer elas trabalharem. Acácio, por favor. Pegando um gancho nisso, Renan, pacto federativo. A gente tem um pacto federativo muito discutido, muito criticado, mas o pacto federativo é o que a gente tem diante das circunstâncias. Qual é a sua visão sobre o pacto federativo? Tem solução? O ideal é nós mantermos? O que o Renan Santos, presidenciável, pré-candidato à presidência da República, enxerga no pacto federativo? No Brasil, quem paga a banda não escolhe a música. Então funciona assim, os estados que fazem a lição de casa, que enviam mais impostos para o governo federal, eles mandam menos, eles têm menos representação política, eles têm menos deputados proporcionalmente, eles têm, por conta do Senado, da fórmula, por ter menos estados, eles mandam menos no Senado também. E aí quem define como o dinheiro é gasto no Brasil são os estados que não mandam os impostos. Portanto, um deputado do Maranhão, um deputado do Amapá, um deputado do Piauí, eles mandam muito mais do que um deputado do Paraná, um deputado de São Paulo, um deputado de Minas. Isto é essencialmente injusto.
Porque aí você cria uma classe política parasitária nesses estados que rouba, vamos ser bem sinceros, o dinheiro dos outros lugares, não melhora a vida das pessoas que estão lá, porque o lance do Pacto Federativo vai muito dinheiro, por exemplo, estou citando muito Maranhão, mas vai muito dinheiro para Maranhão. Agora, melhorou a vida no Maranhão? As pessoas estão migrando para o Maranhão? Não estão. Então, se nada disso está acontecendo, para que serve o Pacto Federativo? No fundo, o Pacto Federativo é apenas um sistema de distribuição de dinheiro das pessoas que trabalham para político corrupto no Norte e no Nordeste. Eu vou mexer nisso. E como a gente tem que mexer? Fundir os municípios. 2, criar nossa reforma administrativa, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, que impõe uma política de metas para os prefeitos desses municípios maiores que serão criados. Se ele não bate a meta, ele não recebe emenda e o político fica inelegível. Porque aí eu faço essa elite política que se apropria do dinheiro de quem trabalha das outras regiões, se picar. Meu querido, se você não conseguir entregar resultado como prefeito, não aumenta a cobertura de esgoto, não aumenta a atividade econômica no teu município, não aumenta o desempenho da sua escola no ranking do Saeb, por exemplo, o bicho vai pegar. Você não vai poder participar de eleição nem ter o partido no estado. Sabe o que vai acontecer? Na hora, os Kassabs, os Valdemares vão correr para ter bons administradores políticos. Até porque, no fim do dia, o que eu quero condicionar o fundo partidário e o fundo eleitoral vem do desempenho dos prefeitos e não dos deputados. A partir do momento que a gente coloca essa cenourinha na frente como um estímulo e do outro lado a gente coloca a punição caso eles não batam as metas, aí a gente cria um novo jogo. Que aí o dinheiro que saiu de São Paulo, primeiro, vai precisar sair cada vez menos dinheiro de São Paulo para ir sustentar outros lugares. E 2, esse dinheiro quando chega lá, ele é bem gerido e melhora a vida das pessoas. Aí se torna bom para todo mundo e aí é um pacto. Um pacto, ele é pactuado entre as partes, ele é meio que bom para todo mundo. Do jeito que tá, é um roubo federativo. Você tira de uns para um político ladrão roubar. Tanto que eu vou falar isso nessas regiões, eu vou pro Maranhão amanhã e vou falar isso pra ele e a população concorda comigo. A população fala, mas é verdade, tá chegando todo esse dinheiro e não sobra nada? Sim, não sobra nada. O senhor comenta, o Túlio, só um pouquinho, fazer esse laço aqui rapidamente. O senhor faz uma fala muito direta, percebemos uma certa eloquência, uma virtude na própria oratória do senhor, mas uma comunicação jovem. E aquele idoso, aquela senhora que está no ônibus, que levanta de madrugada, que não olha o TikTok, que não acompanha um canal fechado, que não acompanha a Jovem Pan, uma rede social. Como que vai ser essa conversa com esse eleitor no dia a dia, que está lá na ponta, de fato, que não leva uma linguagem como o senhor está usando aqui? Eu acho que ele vai gostar. São pessoas que votaram no Lula, que é muito direto na fala, que no Bolsonaro, que é muito direto na fala. Essas pessoas apenas não me conhecem. E o que eu tô falando para elas tem uma força muito grande, que é a força da verdade. A verdade cativa, a verdade quebra preconceitos. A verdade uma hora vai tocar o coração delas. E eu confio muito nisso. E quando eu falo com essa veemência, não é nem que eu sou treinado, eu nem me considero um grande orador. Mas eu realmente, assim, eu falo de coração essas coisas para vocês. Eu falo, a gente precisa fazer isso. É tão claro que, sei lá, o prefeito de uma cidade inteira do Piauí tá sendo canalha com a população e tá roubando o trabalho de um dono de uma loja de material de construção, sei lá, no sul de Minas. A gente tá vendo isso acontecer. E aí vem a raiva. A raiva, ao mesmo tempo vem também a indignação, vem a criatividade em procurar uma solução. Esse tipo de coisa, eu acho que cativa. Se não cativar também, aí paciência, né? As pessoas querem só ser enganadas por propaganda. Túlio, por favor. Olha, Renan, a gente vê em você um idealismo muito forte, né? O problema, às vezes, e o nosso papel aqui é questionar que, às vezes, o idealismo se distancia da prática, né? Às vezes a gente não consegue colocar em prática, muito embora a gente vê que você insiste nas suas ideias. Vendo um pouco as suas ideias, eu vejo uma ambição muito grande de construir um Brasil, forte, livre e poderoso, alguma coisa assim, né? Esse homem é muito bom, conhece os nossos livros, exatamente. Eu tive que estudar para poder te entrevistar aqui. Mas eu vejo ali questões que passam, por exemplo, pela política externa brasileira, né? Uma questão fundamental hoje em dia. A gente não vive mais um multilateralismo no qual as relações comerciais são pautadas pelo diálogo, o Brasil pode ficar numa posição mais neutra, que não tem problema. Eu vou relembrar aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, que Getúlio Vargas inicialmente tinha um alinhamento com Hitler, depois ficou neutro, viu que o lado não era muito bom, e aí quando veio Oswaldo Aranha, que era alinhado aos Estados Unidos, um grande diplomata, convenceu Getúlio Vargas a entrar no lado dos Estados Unidos na guerra. Entrou, aquela expressão, a cobra vai fumar, inclusive é do Exército Brasileiro, e ato seguinte, o Brasil se posicionou e liderou o processo na ONU. Oswaldo Aranha foi o presidente daquela Assembleia, que inclusive fez aquela divisão dos dois estados, Israel e Palestina. Foi um brasileiro ali na Convenção da ONU que fez isso, pelo posicionamento que ele adotou. Eu vejo nas suas obras, às vezes, alguma preocupação em criticar um alinhamento com os Estados Unidos, quando você critica Jair Bolsonaro, e também de criticar um alinhamento ideológico à esquerda de Lula. Aí eu te pergunto, como que você vai fazer hoje
politicamente em relação a essa divisão que o mundo tem. Você iria se posicionar a favor dos Estados Unidos e Israel na guerra do Irã? Ia ficar neutro? Ia se posicionar a favor do Irã? Como que você vai negociar as terras raras? Vai negociar só com os Estados Unidos? Vai negociar com o mundo inteiro? Enfim, qual a postura na política externa brasileira que o Brasil hoje deve adotar em relação a esse cenário desafiador e a esse projeto ambicioso que você quer de um Brasil forte, livre e soberano? Sim, e excelente pergunta, e a urgência de um mundo que está cada vez mais em crise. A gente está vendo conflitos no Irã, na Ucrânia, talvez já um conflito em Taiwan. A gente está vendo esse mundo se moldando agora uma nova guerra cada vez mais quente entre Estados Unidos e China. O mundo do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, é um mundo que está acabando. E nesse mundo, o Brasil é muito fraquinho. Porque o Brasil se garantia nesse mundo multilateral, o mundo das organizações internacionais, baseado na ideia de que os Estados Unidos iam garantir a ordem liberal internacional, que os contratos iam ser respeitados, que um país não ia ser invadido pelo outro. Pois bem, isso está mudando e está mudando muito rápido. E nós estamos vendo, inclusive, os Estados Unidos, que era o antigo garantidor, falando, eu quero a Groenlândia para mim, me dá o Panamá. Invadiram e derrubaram de maneira correta o governo da Venezuela, mas é um vizinho. Quando a gente começa a olhar, a gente fala, olha, esse mundo está muito quente, esse mundo está começando a ficar complicado e nós não temos condições de defender o nosso território. Eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Das nações com grande território, grande população e grande economia, e isso vai incluir a União Europeia no meio, nós temos aqui 6. Brasil, Índia, China, Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Dessas 6 nações, e eu vou incluir a União Europeia como um conglomerado aqui, o único que não tem armas nucleares é o Brasil. O Brasil tem terras raras, o Brasil tem energia muito abundante, muito disponível e mais. Energia vai ser base para o crescimento econômico no mundo baseado em data centers nos próximos anos. Ou seja, o Brasil tem algo a oferecer para o mundo, mas o Brasil não tem como defender esse algo. Nem a própria água potável que a gente tem abundante aqui. Então, quando eu olho isso, o Brasil precisa resolver primeiro as suas próprias fraquezas, que são fraquezas fiscais, ou seja, fraquezas orçamentárias que impedem que a gente invista em infraestrutura, invista em tecnologia, que invista inclusive em tecnologia bélica, que ele possa se armar para ter um poder não de invasão, mas de dissuasão. E aí ele se recoloca no jogo. A gente não consegue imaginar que o Brasil vai conseguir se posicionar bem nesse jogo internacional, porque a posição atual do Brasil é humilhante. O Brasil não tem condição de brigar e defender seus interesses contra Estados Unidos e China num momento tenso como hoje. O Brasil fica fazendo uma dança meio ridícula. Ele tem que exportar os nossos commodities agrícolas para a China, ao mesmo tempo que os Estados Unidos falam, agora eu mando no continente, você vai ter que se realinhar aqui. E aí a gente está vendo isso acontecer. Isso vai acontecer seja o Lula, seja o Flávio, ou seja o Jair, ou qualquer um. Como se reposiciona? Ficando novamente forte. Para ficar forte, novamente, você tem que resolver a questão fiscal, as contas públicas, se tornar competitivo do ponto de vista econômico, retomar o território, investir em tecnologia, investir nas suas próprias forças armadas, saber utilizar suas vantagens comparativas como energia, terra rara, trazer através das parcerias os Estados Unidos ou qualquer outra nação para produzir semicondutor com terra rara aqui, compartilhando tecnologia com a gente, para ser um parceiro forte que os outros não possam abdicar. E aí, com base nisso, se recolocar como potência, que é o que a gente propõe no Livro Amarelo. Primeiro uma potência regional na América do Sul, depois uma potência para o Sul global. Renan, mas essas ideias que são corretas, elas são a médio e longo prazo, essa reestruturação do Brasil. E a curto prazo, o Donald Trump não vai ter paciência. Ele vai querer um posicionamento do Brasil. O Brasil vai negociar comigo agora terras raras? O Brasil vai apoiar ou não o conflito, que ele chama de conflito, que é guerra no Irã, né? Qual seria o seu posicionamento para agora? Porque aí seria mais um posicionamento diplomático. É bem verdade que o Brasil precisa se reestruturar para se posicionar no cenário internacional com força. Até aí nós concordamos. Sim. Mas como atuar agora no meio desse confronto diplomático? Qual a posição que o Brasil deveria adotar nesse momento? As posições, as cartinhas do Lula são bem feitas, são corretas? Não, assim, uma das coisas que o Brasil definitivamente precisa parar de fazer é se comportar como o poodle da China no cenário internacional, que é o que ele está fazendo com o governo Lula. Boa parte do problema com os Estados Unidos são das posições subalternas que o Brasil desenvolve. Tanto foi na questão do Irã, quanto na questão de Israel, antes na questão da Ucrânia. E se pintar mais algum conflito que seja do interesse, por exemplo, ou da China ou da Rússia, com o governo Lula, o Brasil vai se comportar de uma maneira que vai gerar incidentes diplomáticos dos Estados Unidos. Esse alinhamento automático com a China a gente não vai ter. Com certeza, um governo nosso não pode ter. Isso abre espaço para uma relação melhor com os próprios Estados Unidos da América. Essa relação, porém, não pode ser de sujeição, de submissão. Os Estados Unidos claramente estão interessados nas terras raras do Brasil. O Brasil tem essas reservas. Só que em quais termos isso vai acontecer? Eu vi o Flávio Bolsonaro indo para lá falando, olha, nossas terras raras podem ser úteis para você. Mas como elas serão úteis para a gente? A indústria de semicondutor fica aqui ou fica lá?
Haverá compartilhamento de tecnologia? Haverá sociedade com empresas brasileiras? Os Estados Unidos, eles falam muito assim, vocês têm que tirar a China da América do Sul. Tem. Agora sim, a China compra todas as nossas commodities. A China também está querendo investir em infraestrutura no Brasil. Os Estados Unidos querem botar dinheiro no Brasil? Ou a parceria deles é só no susto, é só no medo? A gente tem que se reposicionar no jogo. E a primeira coisa é sair desse alinhamento automático que tem na China, que aí permite que a gente volte a negociar no campo de batalha. Hoje nós estamos numa posição de alinhamento automático. E alinhamento automático submisso. E essa posição a gente tem que sair, definitivamente. Eu concordo que há uma inevitabilidade nas Américas em lidar com os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos acham que a região como um todo é uma reserva estratégica para eles. Dito isso, entendendo que eles querem ter um controle sobre essa reserva estratégica, nós somos a maior nação da América do Sul. E isso vai precisar ser respeitado e eles assim o respeitam. Como construir isso? Eu acho que passa por esse realinhamento internacional. Vai abrir o espaço de uma discussão que vai ser boa para a gente.